Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Me chamo Camila. Isso aconteceu há cerca de uma década, mas lembro vividamente. Eu tinha 16 anos na época. Era mês de maio de 2008. Minha mãe, dois amigos e eu estávamos indo ver o show de uma banda que a gente gostava demais. Morávamos a cerca de 3 horas do local em que o show aconteceria, e seria preciso subir e atravessar uma estrada com inclinação extremamente íngreme na encosta de uma montanha. E sim, você adivinhou, as pessoas sempre dirigem rápido nesse trecho. Elas ultrapassam quando não há faixas de ultrapassagem. E ocorrem muitos acidentes de carro fatais nessa passagem específica em que estávamos viajando. Havia sempre a chance de algo ruim acontecer ao dirigir por lá. Começamos nossa viagem à tarde e ainda nem tínhamos chegado ao topo da passagem quando, pelo retrovisor, minha mãe viu alguns carros saindo da estrada e meio que sendo empurrados para as laterais da rua, sem explicação aparente. O que quer que fosse, aqueles carros estavam saindo fora da estrada. Estava definitivamente se aproximando rapidamente de nós. Meus amigos e eu estávamos olhando para trás para ver que loucura era aquela que estava acontecendo. Então, vimos. Era um caminhão enorme, com uma cabine imensa e janelas completamente escuras. Ou seja, você literalmente não conseguia ver nada dentro do caminhão. O caminhão estava a cerca de 3 carros atrás de nós e estava subindo rapidamente essa inclinação muito íngreme, o que é praticamente impossível para caminhões. Geralmente, eles ligam o pisca-alerta, diminuem a velocidade e vão para a direita nessa colina. Conforme ele se aproximava de nós, precisava cada vez mais que os carros atrás de nós saíssem da estrada para lhe dar passagem. Eles simplesmente não se importavam com a segurança de ninguém. Agora estávamos muito apreensivos. Chegou um ponto em que ele estava bem atrás de nós. Minha mãe foi para a direita e reduziu a velocidade ao máximo que pôde, apenas para deixá-lo passar. À medida que ele passava, queríamos anotar a placa e a empresa dele para fazer uma reclamação muito merecida. Mas eu juro que tanto a carreta do caminhão quanto as portas da cabine estavam completamente sem identificação. E tudo que era visível era uma bandeira americana gigante pintada na parte da frente do caminhão. Isso é assustador só de lembrar. Agora, os outros carros estavam mantendo uma distância considerável dele. Mas minha mãe estava chocada e muito irritada. Então, aceleramos para ultrapassá-lo e nos afastar dele de uma vez por todas. Não queríamos testemunhar nem ficar atrás dele quando ele causasse um acidente. Mas então, rapidamente, chegamos perto dele para ultrapassá-lo. Nesse ponto havia 2 pistas. Então, era seguro e legal ultrapassar. Quase estávamos livres dele, mas um dos meus amigos idiota simplesmente abriu o vidro e gritou um xingamento. Ultrapassamos por pouco, mas ele começou a acelerar novamente. Então, para fugir dele, minha mãe pisou fundo no acelerador também. Nesse ponto, estávamos perto do topo da passagem. Se nivela e começa a descer para o outro lado da montanha. Sempre há uma área de parada à direita. Então, ela pisou fundo no acelerador e entrou na área de terra o mais perto possível da beira de uma área arborizada. Então, pisou nos freios. Ao mesmo tempo, ela nos disse para sair do carro e correr o mais rápido possível para a floresta. Isso era sério. O carro nem tinha parado completamente ainda, enquanto abrimos as portas e corremos para a floresta, como ela tinha mandado. Corremos cerca de 30 metros e finalmente paramos para recuperar o fôlego. Estávamos com muito medo de voltar para o carro, porque se ele também tivesse parado, quem sabe o que estava acontecendo lá. Mas tínhamos um compromisso e o tempo estava passando. Então, depois de alguns minutos, felizmente não havia sinal dele. Depois que voltamos para a estrada, apenas alguns minutos depois, passamos por 3 carros diferentes, todos com a traseira amassada. Então, ligamos para a polícia, contamos o que aconteceu e descrevemos o caminhão para eles, na esperança de que capturassem aquele louco que não tinha nenhuma habilidade para dirigir aquele caminhão enorme. Até hoje,
não sabíamos quem estava dirigindo aquele caminhão ou qual era a carga, mas não podia ser nada de bom, pelo que parecia. Considerando que ele simplesmente não se importava com ninguém e só queria chegar ao destino o mais rápido possível, tenho certeza de que estavam transportando algo ilegal ou assustador. Até hoje, ainda me dá calafrios lembrar daquela cabine escurecida e da bandeira americana. Me chamo Tamires. Eu sou uma caminhoneira há mais de 15 anos e já percorri muitas estradas nesse tempo. Certa noite, por volta das 3 da manhã, eu estava viajando em uma região extremamente isolada, uma vasta área de puro deserto. Os únicos pontos de referência são os ocasionais postos de controle da patrulha de fronteira. Depois de passar pelo primeiro posto de controle da fronteira e dirigir vários quilômetros adiante, eu notei algo que só pode ser explicado como uma coluna de luz negra, com cerca de 2 km de largura, mais escura que a noite. Isso me deixou curiosa e apreensiva. Nunca imaginei que algo assim fosse possível. O tráfego naquela hora era quase inexistente. Eu podia ver só até onde os faróis alcançavam. Ao passar por essa coluna escura, avistei o que parecia ser uma área de descanso muito iluminada à frente. Lembro de pensar que eles deviam estar fazendo uma festa, porque eu conseguia ver luzes e cores. Enquanto considerava a ideia de me juntar a essa tal festa, meu caminhão simplesmente desligou. Eu lutei para parar no acostamento, enquanto observava os faróis atrás de mim se apagando um a um. Foi então que notei a coluna escura no céu ainda presente. Olhei para frente esperando ver a tal área de descanso, mas não era isso. Ela se ergueu do chão e as luzes ficaram mais brilhantes que o sol, iluminando todo o deserto como se fosse dia. Antes mesmo de conseguir entender o que estava acontecendo, ela simplesmente disparou para o céu e desapareceu. Foi somente nesse momento que os faróis do carro atrás de mim e o meu próprio veículo voltaram a funcionar. Continuei dirigindo confusa e um pouco assustada por mais um bom tempo, quando finalmente encontrei uma área de descanso de verdade. Parei e me juntei aos outros caminhoneiros. Muitos deles também testemunharam o evento, e conversamos sobre isso por cerca de 10 minutos. Isso aconteceu em outubro de 2013. Sinceramente, eu não acredito que estejamos tão sozinhos assim neste universo. Com certeza, existe muita coisa além do que podemos ver facilmente. Muitas vezes passamos por situações impossíveis de acreditar que realmente aconteceram. Esta, com certeza, foi uma dessas situações inusitadas para lembrar pelo resto da vida, com toda certeza. Eu me chamo Gilberto. E há muitos anos eu costumava viajar muito pelo país como parte do meu trabalho de vendedor, antes de me aposentar. Eu era vendedor de revestimentos, embora fosse um trabalho difícil que me mantinha longe da minha família por semanas. Era gratificante financeiramente. Especialmente nos Estados Unidos do Norte, onde as temperaturas do inverno podiam cair para níveis perigosos. Como você pôde imaginar, acabei parado à beira da estrada em um rigoroso inverno, quando descobri que havia esquecido completamente de abastecer o tanque de gasolina antes da minha viagem. Fiquei furioso comigo mesmo, mas também bastante assustado. O clima estava piorando e seria muito arriscado procurar um posto de gasolina. Então fui obrigado a pedir carona. A parte boa é que as pessoas do meio oeste são muito mais amigáveis do que na costa leste. Talvez seja por causa da sensibilidade rural. Então, acabei ficando na beira daquela estrada por muito menos tempo do que eu esperava, quando um carro parou e o motorista me convidou entusiasmado a entrar. Ele me disse que seu nome era Sebastião, um nome que eu nunca tinha ouvido. O veículo que ele dirigia era diferente de qualquer coisa que eu já havia visto. Basicamente, ele o transformou em uma casa móvel, e o carro tinha uma aparência extremamente vívida. Havia carregadores de laptop, celular ligado na tomada,
todo tipo de lixo espalhado no porta-objetos e até um alto-falante no teto do carro. Quase parecia uma viatura policial de algum futuro pós-apocalíptico. Enfim, entrei no carro desse cara. Expliquei que precisava que ele me levasse até o posto de gasolina mais próximo e depois voltasse para a estrada para que eu pudesse continuar a minha viagem. Em uma voz rouca, ele concordou em me ajudar e estávamos a caminho. Mas assim que voltamos à rodovia, ele começou a fazer todas as perguntas possíveis sobre minha vida e meu trabalho. Quando eu disse que era vendedor de revestimentos, ele começou a me acusar de tentar enganar senhoras idosas e suas aposentadorias vendendo revestimentos. Obviamente, isso me ofendeu profundamente. Eu não explorava os mais fracos. Eu tinha orgulho do meu trabalho, mesmo que não fosse o que eu sonhava fazer quando era criança. Neste ponto, o tal Sebastião murmurou um pedido de desculpas através dos dentes cerrados. Ele me disse que conheceu muitas pessoas na vida dele e estava feliz por eu ser um bom rapaz. Quando finalmente avistamos um posto de gasolina, o Sebastião saiu da estrada e eu desci do carro para pegar um galão de gasolina. A princípio pensei que ele poderia simplesmente me deixar ali. Me preparei silenciosamente para esse cenário, mas ele não fez isso. Ele ficou ali como havia dito que faria. Porém, enquanto eu voltava para o veículo do Sebastião, algo me chamou a atenção e acelerou o meu coração. Vi uma chama dentro do carro, pequena o suficiente para ser de um isqueiro, mas ainda assim perigosa, considerando que ele estava usando um isqueiro em um posto de gasolina. Pelo amor de Deus, se você quer falar sobre um perigo sério, ali estava um. Abri a porta do carro e estava prestes a perguntar o que diabos ele estava pensando quando vi exatamente o que ele estava fazendo com o isqueiro. O Sebastião estava queimando o próprio cabelo. Perguntei: "O que diabos você está fazendo, cara?" Lembro de me perguntar em total e completa confusão. "Economizo dinheiro em cortes de cabelo", ele respondeu. "Aqui está o lance." Eu podia ouvir a dor em sua voz quando as chamas chegaram ao seu couro cabeludo e se apagaram. Além disso, você tem que deixar bem quente quando vai desfiar. Eu fiquei completamente sem palavras. Ele estava literalmente usando um isqueiro para arrumar o cabelo. Perguntei novamente o que diabos ele achava que estava fazendo usando um isqueiro em um posto de gasolina. Ele me respondeu de forma ríspida, mas eu insisti que estava segurando um galão de gasolina na mão e que ele deveria guardar aquilo antes de eu voltar para o carro. Mas isso nem foi a coisa mais estranha que ele fez. Na volta para o meu carro, o Sebastião começou a reclamar de uma dor de dente. Eu me identifiquei bastante, pois minha filha havia feito alguns procedimentos dentários no ano anterior e nos custou uma fortuna. Além disso, dor de dente pode ser terrível às vezes. Comecei a contar a história do sofrimento da minha filha para ele, quando ele começou a rosnar e parou o carro no acostamento. Ele parecia furioso e, a princípio, eu fiquei preocupado que ele tentaria me expulsar do carro, ali mesmo, à beira da estrada gelada. Mas eu jamais poderia ter previsto o que ele fez em seguida. O Sebastião pegou debaixo do banco do motorista o maior facão de caça que eu já tinha visto na minha vida. Ele me olhou, segurando aquela coisa firmemente em suas mãos e me deu um sorriso malicioso. Não tenho vergonha de admitir que estava absolutamente aterrorizado. O cara, obviamente, não estava com todas as facas do açougue, se é que você me entende. E eu me preparei lentamente para me jogar para fora do lado do passageiro, se ele avançasse com o facão em minha direção. Mas ele não fez isso. Em vez disso, o Sebastião colocou a lâmina na boca e ouviu o som afiado contra um de seus dentes enquanto ele mordia. Lembro-me de querer desesperadamente perguntar o que ele estava pensando, mas as palavras simplesmente não saíam. Tudo que pude fazer foi assistir, enquanto algumas gotas de sangue borbulhavam entre seus lábios e escorriam por seu queixo. Ele estava arrancando o próprio dente com a lâmina do facão. Foi horrível e no final não consegui mais assistir enquanto ele grunhia e rosnava em agonia, sua voz rouca moendo em dor, enquanto ele extraía o dente com um sorriso doentio. Como eu disse, eu não estava olhando, mas ouvi quando ele cuspiu o dente quebrado em sua mão, abriu a janela e jogou na estrada. Ele virou para mim e disse: "Você poderia ter economizado dinheiro na sua filha assim." Novamente, eu não conseguia dizer uma palavra, estava completamente incrédulo com o que tinha acabado de ver. Felizmente,
Pouco tempo depois, chegamos ao meu carro sem gasolina e, como prometido, o Sebastião reduziu a velocidade e me deixou sair, tendo me ajudado a voltar à estrada. Agradeci sinceramente a ele. Tudo o que ele fez foi soltar uma risada horrivelmente rouca. Era um som realmente maligno. Mas sinceramente, acho que o cara não queria me fazer nenhum mal. Ele apenas era um maníaco. Ainda penso no Sebastião às vezes e me pergunto como ele está, se ainda está vivendo naquele carro e fazendo cirurgias em si mesmo. Espero, sinceramente, que o Sebastião esteja bem e que ele tenha parado com essas cirurgias sem nenhum acompanhamento médico. Afinal de contas, ele não me causou nenhum mal durante nossa viagem. Ele apenas me deixou apavorado com suas atitudes. Mas apesar disso, ele não é uma má pessoa. O relato a seguir é de um senhor chamado Francisco. Bom, eu sou caminhoneiro desde meus 25 anos de idade. Durante a minha carreira, eu já dirigi muito durante a noite. Claro, já vivi algumas coisas estranhas. Eu fazia entregas para algumas empresas diferentes e frequentemente tinha que atravessar o estado todo para fazer as entregas. E um certo dia eu tive que atravessar o estado inteiro para entregar vários móveis de madeira. Grande parte do trajeto era através de estradas no meio do deserto. A viagem demoraria várias horas e eu já tinha me atrasado para começar o trajeto. Então, eu sabia que a maior parte da viagem seria no escuro. Por causa das características dessas estradas do deserto, que costumam ser muito retas e muito vazias de noite, eu conseguia dirigir um pouco mais rápido do que o normal. E por causa dessa velocidade elevada, assim que eu vi as luzes traseiras de um carro piscando, eu tive que pisar mais forte nos freios para parar o caminhão e estacionar atrás desse carro, que estava ao lado da estrada, na areia do deserto. O carro era um daqueles carros mais antigos e ele estava com o pisca-alerta ligado. Eu desci do caminhão porque, afinal, eu queria verificar se alguém precisava de ajuda. Eu me aproximei do carro e bati na janela. Não houve resposta. Eu me curvei um pouco para olhar dentro do carro, através das janelas pretas, e eu não conseguia ver ninguém sentado lá. Eu fiz a mesma coisa em todas as outras janelas e pude confirmar que não havia ninguém dentro do carro. Então eu passei a observar o deserto escuro e frio ao meu redor, apesar de eu não conseguir enxergar uma distância maior do que uns 15 metros na minha frente. Eu estava me sentindo bastante solitário naquela noite, então eu realmente queria ajudar. Eu voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna que ficava na caixa de ferramentas embaixo do assento do passageiro. Era uma daquelas lanternas táticas que tinha uma luz tão forte que chegava a machucar os olhos quando você apontava ela diretamente para o seu rosto. Assim que eu acendi a lanterna, ela revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada. Aparentemente, eu nem tinha notado ele antes. Talvez eu não tenha notado porque o estacionamento do posto estava coberto de areia e ele se misturava com o deserto. Eu não conseguia ver direito o chão de concreto do posto. A construção abandonada ao lado do posto era antiga e provavelmente costumava ser uma loja de conveniência no passado. Naquele momento, nada fazia sentido, então pensei que o dono do carro, que estava piscando ao lado da estrada, provavelmente estava dentro do posto, em algum lugar. Eu fui até a porta da frente do posto, que estava completamente quebrada, e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquele lugar. Era o que eu pensava. Aquilo certamente era uma daquelas lojas de conveniência que você consegue achar na maioria dos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tinha durado numa estrada igual aquelas, com muito pouco movimento. Então eu gritei, perguntando se havia alguém lá dentro e que eu estava ali para ajudar. Eu escutei um pouco de eco naquele lugar, o que me deixou um pouco arrepiado no momento. Então eu escutei um barulho que vinha do outro lado da loja. Parecia ser um sapato se esfregando contra o chão de concreto. Aquele som estava vindo de trás de algumas prateleiras que antigamente deviam estar cheias de bebidas ou salgadinhos.
Eu gritei mais uma vez, oferecendo a minha ajuda, caso alguém precisasse. Então eu escutei um som profundo e pesado que dizia: Taya. Eu entendi claramente o que o som tinha falado, mas eu não conseguia entender por que essa pessoa falaria isso. Eu também estava escutando uma respiração pesada de um dos cantos daquele lugar. Aquilo foi o suficiente para que eu saísse apressado de lá, andando de volta para o meu caminhão. Isso foi o que eu escutei. Eu fiquei completamente confuso por alguns segundos. Eu não sabia se aquilo que eu estava escutando era real ou não. Eu não sei explicar direito, mas eu fiquei desorientado. Eu corri até o meu caminhão e liguei para a polícia, porque honestamente eu estava muito assustado para voltar lá dentro. A polícia me pediu uma localização exata, mas eu não sabia exatamente onde eu estava. Tudo que eu conseguia dizer era que eu estava ao lado de um posto de gasolina abandonado no meio da estrada no deserto. Eles pediram para que eu continuasse no telefone, para que eu pudesse descrever melhor a localização, mas de repente o carro na minha frente ligou e começou a acelerar através da estrada. Eu estava tão desorientado que eu nem tinha percebido quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava distraído com a ligação. E eu corri de volta para o posto, para ver se ainda tinha alguém ali. Enquanto eu ainda estava com a polícia no telefone, eu fui para a parte de trás da loja, de onde tinha escutado a voz e a respiração. Eu fiquei paralisado ao ver uma poça de sangue fresca no chão, e eu só podia imaginar os detalhes cruéis do que tinha acontecido ali. Eu disse ao telefone que eu provavelmente tinha acabado de presenciar um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me perguntaram se eu tinha qualquer informação que pudesse ser útil, placa do carro, aparência do suspeito e coisas assim, e tudo que eu podia dizer é que o carro era antigo e tinha uma cor escura. E eu contei para eles que eu tinha escutado uma voz masculina, que me disse para sair, e então, em seguida, eu escutei uma mulher gritando, enquanto eu estava saindo daquele lugar. Não havia nenhum corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas teorias sobre o que tinha acontecido. A polícia certamente coletou algumas evidências e algumas amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não tinha uma câmera automotiva no painel do meu caminhão, o que teria pegado a placa do carro. Mas literalmente, na semana seguinte, eu comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. E essa certamente foi uma daquelas experiências raras que só acontece uma vez na vida. E ela certamente vai me assombrar por muito tempo ainda. Este fato dessa história que aconteceu comigo prova que nós caminhoneiros, seja mais experientes ou não na estrada, devemos sempre parar em locais seguros. Evitar locais isolados, preservando nossa segurança sempre em primeiro lugar. Neste dia não aconteceu nada mais grave comigo, mas poderia ter acontecido, com toda certeza. Me chamo Luciano, e há cerca de 5 anos atrás, quando eu estava na faculdade, fui a uma universidade que ficava a cerca de 2 horas de distância da faculdade da minha namorada. Eu costumava dirigir até o campo dela, às vezes, nas tardes de sexta-feira. Então, passávamos o fim de semana juntos. Normalmente, eu voltava no domingo à noite. Geralmente, eu tentava sair mais tarde, às 22 horas, nos domingos, para chegar de volta ao meu alojamento no campus à meia-noite. Afinal, eu tinha uma aula às 9 horas da manhã na segunda-feira. Mas muitas vezes, eu ficava mais tempo do que deveria. Uma vez, eu fiquei até quase meia-noite e comecei a voltar para o meu campus. Infelizmente, pouco depois de começar a dirigir, talvez uns 20 minutos depois, comecei a sentir muito sono. Continuei dirigindo e esperava ficar mais acordado, mas só estava ficando cada vez mais cansado. Eu estava lutando para manter os olhos abertos e, obviamente, a situação estava se tornando muito perigosa. Foi então que decidi que precisava parar e fazer algo para me ajudar a acordar. Talvez tomar uma bebida energética ou algo assim. Mantive os olhos abertos para os lados da estrada
para ver se passaria por algum posto de gasolina ou área de descanso. Eu sabia que não conseguiria ir muito mais longe sem adormecer. Na próxima saída, parei e esperei encontrar algo. A saída me levou a uma estrada tranquila e não muito longe dali parecia haver um posto de gasolina. Fiquei muito feliz ao vê-lo. Estacionei no estacionamento, mas quando fiz, percebi que a parte da loja do posto de gasolina estava fechada. As luzes estavam apagadas lá dentro e não havia carros no estacionamento. Ainda assim, desci do carro e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Voltei para o meu carro e entrei. Ainda estava extremamente cansado. Foi quando simplesmente me recostei e fechei os olhos. Não estava pensando com clareza por causa do cansaço, e acho que senti que talvez pudesse tirar uma soneca de 15 minutos ou algo assim. Tudo que sei é que, quando fechei os olhos, pareceu tão bom. Comecei a pegar no sono e provavelmente apaguei em uns 30 segundos. A próxima coisa que soube foi que acordei e vi um carro estacionado ao meu lado. Estava sonolento e quase voltei a dormir de imediato, mas tive um pressentimento ruim. Era quase como se eu precisasse sair dali e estivesse sem perigo. Olhei para o carro estacionado ao meu lado. Era um carro prateado e parecia ser de uns 20 anos mais ou menos. Então, a porta do motorista se abriu. Senti um pouco de suspeita, porque ele estacionou bem ao meu lado, entre todos os outros lugares no estacionamento. Eu mal consegui ver a pessoa enquanto ela caminhava ao redor do carro, em direção ao meu. Quando ela deu a volta, finalmente a vi. Era um homem usando uma blusa de moletom azul, um capuz levantado e uma espécie de máscara que cobria todo o rosto. Era como uma máscara de fantasia, mas eu não reconheci o personagem. Quando ele se aproximou da janela do motorista, eu não tinha interesse em esperar. Liguei meu carro imediatamente. Enquanto fazia isso, o homem tentou abrir-me a porta do motorista. No entanto, minha porta estava trancada. Então, coloquei o carro em marcha ré e recuei. Dirigi para longe dele. Vi o homem então correr de volta para o carro dele, enquanto eu saía em alta velocidade do estacionamento. De repente, eu estava completamente acordado e não sentia vontade de dormir. Acelerei na estrada e voltei para a rodovia. Não estava dirigindo de forma imprudente, mas definitivamente estava ultrapassando o limite de velocidade. Quando entrei na rodovia novamente, notei que um carro estava se juntando atrás de mim. Era o carro prateado. Não tinha planos de tentar escapar dele e dirigi em ritmo normal. O sujeito acelerou até ficar bem atrás de mim, chegando a cerca de 5 metros da traseira do meu carro, e permaneceu nessa posição por cerca de 1 minuto. Não havia outros carros na rodovia. Essa área não era muito movimentada. Na verdade, a maior parte do trajeto da faculdade da minha namorada até a minha era composta por fazendas e bosques. Acredito que não tinha visto outro carro durante todo o tempo em que estive na rodovia. Aumentei um pouco a velocidade. Assim que fiz isso, o sujeito atrás de mim fez o mesmo. Mudei de faixa algumas vezes e ele fez o mesmo. Então, ele acelerou e bateu na traseira do meu carro. Eu não podia acreditar. Ele então colidiu novamente, mas dessa vez com mais força. Acho que esse cara devia ser louco ou algo assim. Em seguida, ele recuou e avançou novamente, me atingindo pela terceira vez. Dessa vez foi tão forte que quase perdi o controle do meu carro e derrapei. Acelerei então, porque estava desesperado, mas percebi lá adiante que parecia haver um caminhão de carga. Continuei acelerando e o sujeito atrás de mim fez o mesmo. Quando chegamos perto do caminhão, o sujeito mudou de faixa e acelerou, ultrapassando tanto a mim quanto o caminhão. Provavelmente ele estava acima de 160 km por hora quando passou pelo caminhão. Reduzi a velocidade novamente assim que cheguei perto do caminhão de carga. O caminhão buzinou para mim, provavelmente ao ver os danos na parte de trás do meu carro. Diminuí ainda mais a velocidade e, então, liguei para a polícia sobre a situação.
Não sei por que não pensei em ligar para a polícia antes, mas provavelmente foi melhor assim. Senão eu poderia ter batido ou algo do tipo tentando usar o telefone e dirigir. Um policial então me atacou na estrada, me parou, onde pude contar minha versão da história. Ele me fez sair na próxima saída e ficou comigo enquanto eu ligava para o serviço de assistência na estrada. Acabei basicamente passando a noite toda esperando meu carro ser rebocado e tudo mais. Não tenho certeza do que aconteceu com o motorista do outro carro, quem quer que tenha sido. Recomendo a todos que não dirijam tarde da noite, a menos que seja extremamente necessário, e que especialmente nunca dirijam se estiverem cansados. Desde que eu era muito jovem, todo verão eu fazia a mesma viagem de carro, que durava cerca de 4 horas, para uma cabana que pertencia a um dos meus tios e que ficava perto de um lago. Em algum ponto durante a minha juventude, virou meio que uma tradição para todo mundo da família da minha mãe visitar a cabana durante o verão, como se fosse uma mini viagem de férias da família. Era sempre legal e eu não achava ruim. Eu conseguia passar um tempo com os meus primos e eu era bem próximo de algum deles, para falar a verdade. A única parte que eu não gostava era a viagem de carro. Depois que eu fiquei mais velho, arrumei um emprego e me mudei para fora da casa dos meus pais. Eu passei a dirigir sozinho para lá todo ano. Como eu disse antes, a viagem demorava 4 horas, que pode não parecer muito tempo, mas quando você está dirigindo sozinho durante 4 horas, sem nada para distrair sua mente, não importa que sejam apenas 4 horas, parece uma eternidade. Enfim, essa história aconteceu quando eu estava dirigindo para um encontro anual na cabana do meu tio. Eu geralmente tento fazer a viagem durante o dia, mas nesse ano o meu chefe me colocou para trabalhar 2 turnos seguidos logo antes da viagem. Então, eu saí do trabalho bem tarde. A família estava me esperando na cabana na manhã seguinte e isso forçou a fazer a viagem de carro durante a noite. Algo que eu não estava nem um pouco animado para fazer. A estrada que eu ia percorrer durante a maior parte da viagem não era muito movimentada, nem durante o dia, e era menos movimentada ainda durante a noite. Ela atravessava uma floresta fechada, cheia de árvores densamente agrupadas. Geralmente, eu conseguia completar a viagem inteira sem parar nenhuma vez, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava chegando no meio do caminho quando eu percebi que meu combustível estava acabando. Isso me deixou muito irritado. Eu tinha emprestado o carro para o meu irmão enquanto eu estava no trabalho e ele tinha dito que ia abastecer antes de me devolver. Então ele simplesmente tinha esquecido ou estava mentindo para mim. Eu comecei a prestar atenção nas placas ao lado da estrada, tentando localizar um posto de gasolina. Analisando o painel do carro, eu vi que faltava pouco para o carro parar. Eu não tinha o luxo de ficar escolhendo o melhor posto de gasolina. Eu estava planejando parar no primeiro posto que eu visse, independente de qualquer coisa. Alguns minutos se passaram e eu finalmente vi uma placa para um posto de gasolina que ficava na próxima saída. Mas não era uma daquelas placas oficiais de estrada. Era literalmente uma placa de madeira caseira que alguém tinha enfiado na terra e nela estavam escritas as seguintes palavras pintadas com tinta de spray: posto de gasolina, próxima saída. Aquilo era um pouco estranho, mas as pessoas fazem as mesmas placas para aquelas barracas de frutas que vendem frutas ao lado da estrada, então eu ignorei a estranheza da placa. Eu simplesmente virei na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Eu continuei dirigindo. Eu dirigi longe o suficiente até chegar em um lugar onde o asfalto de repente se transformou em uma estrada de terra. Eventualmente, com a luz dos faróis, eu consegui identificar um posto de gasolina no lado direito da estrada. Mas eu rapidamente percebi que o lugar parecia totalmente abandonado, como se ele estivesse fechado há vários anos. As bombas de gasolina tinham sido retiradas. A maioria das janelas do lugar estavam quebradas e o teto estava quase colapsando. Não tinha como eu conseguir gasolina naquele lugar. Eu olhei para o painel do meu carro e percebi que eu provavelmente só conseguiria dirigir por mais uns 2 quilômetros. Eu basicamente já tinha desistido naquele ponto. Então eu liguei para o meu seguro para chamar um guincho. Eu descrevi a minha localização o melhor que eu pude, desliguei o carro e fiquei aguardando.
Eu não esperava que eles fossem chegar muito rápido. Afinal, eu estava basicamente no meio do nada. Tudo que eu podia fazer era sentar e esperar. Então, foi exatamente isso que eu fiz. 30 minutos se passaram naquela situação. Os meus olhos só agora estavam realmente se ajustando àquela escuridão na qual eu estava. Só então eu comecei realmente a observar aquele posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro. E eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou algo do tipo, mas eu juro que eu conseguia ver uma movimentação dentro do posto. Eu comecei a entrar levemente em pânico, sabendo que eu não conseguiria percorrer muita distância com meu carro caso houvesse alguma ameaça por perto. Eu mantive meus olhos fixados no posto de gasolina, tentando convencer a mim mesmo que não havia nada ali, e eu estava errado. Foi então que uma voz distante gritou, quase que em um tom de sussurro: "Ei amigo, vem cá." Eu tinha deixado minha janela levemente aberta para não ficar muito abafado no carro. Então eu consegui ouvir aquela voz perfeitamente. O meu olhar imediatamente se virou para a direção da voz. Havia uma figura no meio da escuridão que estava de pé do lado do posto de gasolina. Eu fiquei paralisado e o barulho do meu coração estava tão alto que eu podia escutar claramente com meus ouvidos. Depois de alguns segundos, a figura começou a andar na direção do meu carro. Mas eu estava simplesmente congelado e eu sentia que eu não conseguia me mover. Quando ele chegou perto o suficiente da janela do lado do passageiro, ele sussurrou para dentro do carro: "Ei, você está precisando de gasolina?" Agora ele tinha se aproximado muito do meu carro. Eu finalmente consegui ver um pouco da sua aparência, apesar da escuridão. Ele estava usando roupas de inverno e parecia ser um desabrigado, de forma bem evidente. Eu respondi: "Sim, eu preciso de gasolina." Então, ele passou a explicar que ele tinha gasolina em um recipiente dentro do posto que ele estava disposto a me dar de graça, sem cobrar nada. Tudo que eu tinha que fazer era sair do carro e segui-lo. Depois de alguns segundos daquela proposta, eu simplesmente respondi: "Não." Eu não sabia o que mais eu podia falar. Afinal, de jeito nenhum eu iria abandonar a segurança do meu carro trancado para entrar em um posto de gasolina abandonado junto com esse cara. O homem não reagiu depois da minha resposta curta e grossa. Ele estava com um pequeno sorriso antes, mas agora o sorriso tinha desaparecido. Ele estava simplesmente ali parado, totalmente rígido, com uma expressão vazia e um pouco frustrada. Essa situação desconfortável continuou por mais um minuto inteiro, mas eu não queria falar mais nada. Foi então que eu ouvi o melhor barulho que eu poderia escutar naquele momento. Eu ouvi o barulho dos pneus do guincho percorrendo a estrada de terra. A cabeça do homem imediatamente se virou para a direção do guincho e então ele rapidamente correu na direção do posto e em seguida se enfiou na floresta. Enquanto ele fazia isso, eu vi o que provavelmente deve ser a visão mais perturbadora que eu já testemunhei na minha vida. Eu vi o que pareciam ser pelo menos 8 silhuetas de pessoas na escuridão, que estavam escondidas e se levantaram de trás dos arbustos, em frente ao posto e que também passaram a correr na direção da floresta quando o guincho chegou. Essas são pessoas que, sem dúvida, estavam esperando que eu saísse do carro para pegar essa suposta gasolina grátis. Alguns segundos se passaram e o homem do guincho se aproximou da minha janela com uma expressão confusa no seu rosto. O homem do guincho era grande, ele devia ter pelo menos 1,85 m de altura e pelo menos 110 quilos. Ele me perguntou se era eu quem tinha ligado para o seguro por causa da gasolina. Eu disse que sim. Então, ele me perguntou quem eram aquelas pessoas que tinham corrido para a floresta. Então eu passei a explicar a situação para ele e contei exatamente o quão assustador tinha sido aquilo. Ao ouvir a história, ele se ofereceu para ligar para a polícia da cidade mais próxima, o que foi exatamente o que ele acabou fazendo, mas ele encheu meu carro com gasolina e eu fui embora antes da polícia aparecer. Entretanto, no dia seguinte eu fui informado por telefone que nenhuma daquelas pessoas foi achada. Essa noite tem assombrado os meus pensamentos desde então. O homem estranho que falou comigo estava claramente tentando me atrair para algum tipo de armadilha. Mas qual seria o propósito dessa armadilha? Eu simplesmente não sei. Porém, é preciso admitir que provavelmente seria algo horrível. Eu estava em uma estrada de terra completamente vazia, no meio do nada, na floresta. A quilômetros de qualquer casa, de qualquer cidade, o que estava prestes a acontecer comigo certamente não era coisa boa.
Eu também não consigo entender por que havia tantas pessoas ali na escuridão e um posto de gasolina abandonado perto da floresta. A única coisa que eu sei é o quanto eu sou agradecido pelo guincho ter chegado na hora que ele chegou. Se ele não tivesse chegado na hora certa, quem sabe o que teria ocorrido comigo. Eu me chamo Paulo e o que vou contar agora aconteceu alguns anos atrás. Todos os anos, na época das férias, toda a minha família costumava se juntar para assim juntos alugar uma casa grande em algum lugar novo, para que todos pudessem passar as datas festivas juntos. Eu sempre gostei dessa tradição e todo ano eu aguardava ansiosamente pelas férias. Em um certo ano, a minha família tinha escolhido qual seria a cidade onde eles alugariam uma casa. A cidade ficava a algumas horas de estrada da minha faculdade, então eu iria de carro sozinho. Geralmente eu escolheria ir de avião, mas dessa vez arrisquei ir de carro. Era uma longa viagem que demoraria umas 8 horas de estrada no total, e a maior parte da viagem seria numa estrada que passava no meio de um deserto. Depois que se passaram 5 horas de viagem, já tinha ficado completamente escuro. Eu só conseguia enxergar as coisas que estavam sendo iluminadas diretamente pelos faróis do meu carro. Era um pouco assustador, mas era relaxante ao mesmo tempo. É difícil explicar a sensação. Você teria que pegar a mesma estrada à noite para entender o que eu estou falando. Enfim, mais ou menos 1 hora depois, eu comecei a notar um carro que já estava atrás de mim há algumas horas. Porém, quando você está no único pedaço de estrada no meio do deserto, geralmente não é estranho que um carro esteja te seguindo durante algumas horas. Afinal, ele poderia simplesmente estar indo para a mesma cidade que eu. Mas dessa vez, eu senti alguma coisa estranha. Eu comecei a perceber que o carro chegava cada vez mais perto. Ele literalmente chegava tão perto que às vezes parecia que ele estava a poucos centímetros de bater no meu carro. E então ele repetia e se aproximava de novo. Isso ficou acontecendo durante um bom tempo, e quanto mais isso se repetia, mais desconfortável eu ficava. Para falar a verdade, eu estava realmente começando a ficar assustado. Se esse carro quisesse só ir mais rápido do que eu, ele já poderia ter me ultrapassado algumas horas atrás. Essa situação continuou se repetindo por ainda mais tempo, quando de repente eu consegui ver um carro de polícia estacionado ao lado da estrada. Eu considerei a opção de parar o carro, mas uma parte de mim achava que eu só estava sendo paranoico demais por causa daquela situação. Mas de qualquer forma, eu acabei decidindo parar o carro mesmo assim. Eu estacionei perto do policial e deixei o carro passar. Então o policial me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu relatei para ele tudo o que tinha acontecido. Eu também disse para ele que eu poderia só estar sendo meio paranoico, mas surpreendentemente ele levou a minha história muito a sério. Ele me contou que não era raro carros serem roubados nessas estradas mais vazias. Ele então se ofereceu para me seguir, talvez como uma maneira para me fazer me sentir mais seguro. Obviamente eu aceitei a sua proposta. Então lá fomos nós, percorrendo o resto do caminho. Apenas alguns minutos se passaram, então de repente eu comecei a enxergar uma coisa que me deixou congelado de medo. Eu passei a ver no meio da escuridão, lá na frente, aquele carro que estava me seguindo, e agora estava me esperando pacientemente ao lado da estrada. Assim que ele viu o policial me seguindo, ele ligou o carro e acelerou na direção oposta. Logo em seguida, o policial parou de me seguir e virou o carro. Então ele ligou a sirene e passou a seguir aquele carro. Eu estava sozinho de novo no final das contas. A suspeita do policial estava certa. Por qual outro motivo aquele carro teria ficado esperando por mim? E uma pergunta ainda melhor: por que ele teria fugido ao ver a polícia? Eu ainda não faço a menor ideia se aquele carro foi capturado ou se ele conseguiu fugir. Eu não cheguei a perguntar o nome do policial, mas quem quer que ele seja, eu sou extremamente grato a ele. Eu ainda penso no que teria acontecido se eu não tivesse seguido a minha intuição e não tivesse parado para falar com aquele policial. Eu me chamo Leonardo, e essa história aconteceu alguns anos atrás. Era algum dia do mês de setembro, e acabei decidindo de última hora fazer uma viagem de carro que duraria um dia, de forma bem improvisada.
Eu adoro visitar pontos turísticos. E havia alguns perto de onde eu estava que eu queria muito visitar antes de voltar para a faculdade. O plano era acordar bem cedo para pegar a estrada, visitar alguns lugares durante o dia e então começar a viagem de volta para casa lá pelas 9 horas da noite. Eu pensei que dessa forma eu poderia otimizar o meu tempo, sem ter que pagar por um quarto de hotel ou algo do tipo. A viagem de ida foi bem tranquila, mas na viagem de volta não foi bem assim. Eu comecei a viagem de volta às 10 horas da noite. O GPS previa que demoraria 4 horas para chegar em casa. Eu tinha percorrido metade do caminho e estava começando a ficar cansado. Estava tão cansado que estava até começando a ficar perigoso continuar dirigindo. Então, eu disse para mim mesmo que na próxima parada que eu visse, eu iria parar o carro para tirar um cochilo de 1 hora. Dessa maneira, eu ainda conseguiria chegar em casa em um tempo razoável. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu avistei um lugar onde eu poderia parar, então eu entrei e parei no estacionamento. A primeira coisa que eu notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio, e se não fosse pelas luzes acesas, eu acharia que o lugar estava abandonado, mas até que fazia sentido, afinal já estava bem tarde de qualquer forma. Então, eu joguei o meu assento para trás e coloquei o alarme do celular para tocar em 1 hora. 1 hora depois, o alarme tocou. Eu acordei ainda cansado e com os olhos lacrimejando, mas estava um pouco menos cansado do que antes e estava pronto para continuar a viagem. Eu quase liguei o carro para continuar a viagem, mas ao encostar na chave para ligar o motor, eu percebi que eu precisava muito usar o banheiro. Eu saí do carro e comecei a andar na direção da porta de entrada daquele lugar. Eu abri a porta de entrada, entrei, achei o banheiro e entrei em uma das cabines. Eu tinha entrado no banheiro há somente uns 30 segundos e de repente eu podia escutar alguém falando no corredor do lado de fora do banheiro. Isso me assustou porque eu não tinha ouvido a porta de entrada do lugar abrir. E afinal, eu não tinha visto outro carro além do meu alguns minutos atrás. Eu não entendi como era possível haver outra pessoa além de mim dentro desse lugar. Foi então que a porta do banheiro abriu. Eu estava um pouco nervoso, mas me acalmei e percebi que provavelmente era só uma pessoa normal, que eu simplesmente não tinha notado antes. Eu estava pronto para sair quando, de repente, eu escutei leves batidas na porta da cabine onde eu estava. De maneira bem desconfortável, eu falei: "Com licença, essa cabine está ocupada." Não houve resposta. Estava um silêncio completo. Eu estava um pouco nervoso agora, então eu decidi que eu ficaria dentro da cabine até a pessoa ir embora. Foi então que eu percebi um olho me observando através da fresta da porta da cabine. Quando nós fizemos contato visual, o homem começou a gritar e freneticamente começou a bater sua cabeça na porta da cabine. Com a adrenalina tomando conta do meu corpo por completo, eu usei todo o meu corpo para trombar contra a porta, abrindo ela violentamente e derrubando o homem no chão. Eu comecei a correr o mais rápido que eu podia, para fora do banheiro e para fora daquele lugar, sem olhar para trás na direção do meu carro. Eu estava quase chegando no meu carro quando eu escutei a porta de entrada daquele lugar abrir violentamente atrás de mim. O homem estava realmente me perseguindo. Finalmente eu cheguei no meu carro e desesperadamente liguei o motor, mas o homem conseguiu me alcançar e conseguiu jogar o seu corpo contra o meu carro, até que eu acelerei e derrubei o homem no chão com o meu carro. Ofegante e aterrorizado, eu olhei para o espelho retrovisor enquanto me afastava com meu carro. Eu vi o homem se levantar como se nada tivesse acontecido. Então ele simplesmente ficou ali parado de pé, olhando na minha direção. Eu estava muito mais do que abalado. Eu não conseguia nem processar o que tinha acontecido. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Você sempre ouve histórias malucas como essa na televisão ou no jornal, mas você nunca pensa que algo assim poderia realmente acontecer com você. Eu diria que andei bem acima do limite de velocidade durante o resto do caminho para casa. Eu não preciso nem dizer que eu não estava mais correndo nenhum risco de dormir no volante depois do que tinha acontecido. Eu estava completamente cheio de adrenalina. Eu ainda não tenho ideia de quem era aquele homem, não tenho ideia de onde ele veio e não sei qual o problema que ele tinha. Mas se eu tivesse que supor,
eu diria que era algum homem desabrigado que simplesmente não batia bem na cabeça, mas mesmo assim, que tipo de pessoa desabrigada estaria praticamente no meio do nada perto da estrada durante a noite? Nada daquilo fazia sentido. Tudo que eu sei é que eu nunca mais parei o meu carro em paradas desconhecidas ao longo da estrada, e eu planejo continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Eu estava no 5º ano na época em que isso aconteceu. Então, eu devia ter por volta de 10 anos. Meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. Então, ele estava na 8ª série, com cerca de 13 anos. Agora tenho 24 anos e ele tem 27. Então, faz muito tempo. No entanto, essas experiências ainda estão frescas na minha mente. Eu morava em uma estrada de terra no meio do nada, cercada por árvores e mais árvores, com a casa da minha avó. Embora pareça um cenário sinistro, nada de assustador realmente acontecia no meio do nada. O trabalho do meu pai costumava exigir que ele trabalhasse 12 horas durante o dia ou 12 horas durante a noite, dependendo da escala de turnos da semana. Esse incidente aconteceu quando ele estava trabalhando das 7 horas da noite às 7 da manhã. Em casa, só estávamos eu, meu irmão, minha mãe e meus avós, que moravam nas proximidades, que também estavam em casa. Provavelmente era por volta das 9 horas da noite. Nós 3 estávamos sentados na sala de estar, assistindo TV antes de ir para a cama. Da janela da sala de estar, era possível ver a casa dos meus avós do outro lado do quintal, bem como a estrada de terra atrás dela. Então, era possível ver os faróis de um carro se aproximando, antes de realmente ver o carro em si. Por algum motivo, naquela noite, eu estava apenas olhando para fora da janela da sala de estar. Não consigo lembrar por quê, mas eventualmente eu percebi que enquanto os faróis vinham descendo a estrada, à medida que o carro se aproximava, notei que ele estava diminuindo a velocidade. Antes de continuar, devo dizer que sempre tive medo de ver algo assim, não apenas um carro diminuindo a velocidade em frente às nossas casas, mas à noite, quando só se pode ver o brilho das lanternas e das lanternas traseiras e nada mais. Então eu estava ficando cada vez mais assustado, cada segundo, à medida que o carro continuava diminuindo a velocidade. Eu esperava que meu medo diminuísse quando finalmente visse o carro passar. Só que eu nunca vi o carro passar pela casa dos meus avós. As lanternas deles mal conseguiam iluminar o canto da casa, então eu pude perceber que o carro havia parado completamente em frente à casa. Rapidamente contei ao meu irmão e à minha mãe o que tinha acabado de ver. Eles foram até a janela para ver por si mesmos. Minha mãe me disse para não entrar em pânico, mas poderia ser alguém precisando de direções. É claro que não pensei nisso na época, mas uma pessoa dirigindo por uma estrada de terra pouco percorrida, precisando de direções a essa hora da noite, é um desvio considerável apenas para pedir informações. Ficamos todos esperando na janela, em antecipação, parecendo as horas mais longas da história. Enquanto isso, minha imaginação estava correndo solta com possíveis cenários que meus avós poderiam estar enfrentando. Finalmente, os faróis começaram a ficar mais brilhantes e o carro veio à vista, passando pela casa dos meus avós. Dentro de alguns segundos, o carro desapareceu pela estrada. Pouco depois, o telefone da nossa casa tocou. Isso foi antes das linhas fixas começarem a desaparecer de verdade. Minha mãe atendeu o telefone e era minha avó, do outro lado. Ela disse que algum caminhão havia parado em frente à casa deles e um homem sem camisa havia batido na porta da frente. Minha avó, que havia atendido a porta ela mesma, chamou o meu avô. Eles foram gentis, é claro, e perguntaram ao homem se podiam ajudar em algo. O homem disse que precisava que meu avô levasse a algum lugar mais adiante na estrada, sem especificar onde. Esse pedido era muito estranho porque havia alguém visível o suficiente sentado no banco do motorista do caminhão. Meu avô recusou porque havia alguém com o homem. O próprio homem já estava agindo de forma suspeita. Havia uma porta de tela acionada por mola, separando o homem e conversando com ele atrás dessa parte da tela. No momento em que meu avô recusou o pedido dele, o homem aparentemente ficou visivelmente irritado e
começou a gritar, enquanto batia em uma parte de aço da porta de tela. Meus avós fecharam a segunda porta, madeira, na cara do homem. Observaram pela janela até que ele voltasse para o caminhão e fosse embora, gritando maldições e ameaças de morte o tempo todo. Depois que minha mãe desligou o telefone com minha avó, ela ligou para o meu pai e explicou a situação a ele. Como ele trabalhava a uma boa hora e 10 minutos de distância e ninguém estava realmente ameaçado com a arma, ele apenas disse para minha mãe ligar para a polícia e pedir que eles verificassem a área ao redor de nossas casas, para ter certeza de que o homem e seu cúmplice não estavam tentando nos intimidar. Nada foi encontrado, mas com certeza quando meu pai estava voltando para casa de manhã, ele ficou de olho nessas pessoas estranhas ao entrar na nossa rua. Viu um homem magro e sem camisa nos arbustos, perto da casa dos meus avós. Ele estava segurando um pé de cabra. No momento em que o homem viu o veículo do meu pai, ele sorriu para ele e voltou para a floresta, de forma estranhamente calma. Não foi o pé de cabra que assustou meu pai, mas o fato de o homem estar usando luvas. Talvez ele estivesse lendo demais nas coisas, mas ainda era assustador que aquele homem estivesse lá fora. Agora sabíamos de um policial que frequentava a mesma igreja batista que nós na época. Então minha mãe ligou pessoalmente para ele. Ele trouxe outro policial com ele. Eles dirigiram seus carros de patrulha até as linhas de árvores e iluminaram as enormes luzes deles pela floresta. O barco de pontão do meu pai estava estacionado do lado de fora na época, porque isso foi antes de ele construir um galpão para guardá-lo. Então, o policial amigo da família subiu nele para ter certeza de que ninguém estava se escondendo lá dentro. Depois que ele e outro policial fizeram uma busca minuciosa da propriedade, eles relataram que não encontraram nada ou ninguém suspeito, mas nos disseram para não hesitar em ligar no momento em que ouvíssemos algo. Aí terminam os detalhes principais dessa história. No entanto, na manhã seguinte, quando minha mãe estava me levando e levando meu irmão para a escola, estávamos dirigindo no sentido oposto ao qual o caminhão havia ido na noite anterior. Nem tínhamos percorrido nem 1 quilômetro na estrada quando vimos algo bastante perturbador ao lado da estrada. Havia um corpo, um homem estava caído no chão, imóvel. Ele não se mexia, estava coberto de sangue. Perguntamos para minha mãe o que era aquilo e, em pânico, ela acelerou o carro, explicando que provavelmente era apenas argila, que alguém havia pegado nos sapatos e nas meias. Mas quando estávamos voltando da escola no mesmo dia, as roupas haviam desaparecido. Para nossa família, a noite anterior e aquela manhã foram as únicas vezes em que ouvimos algo relacionado ao homem sem camisa e seu corpo. Mas isso não significa que não tenhamos descoberto mais sobre esses homens assustadores. Mais tarde, ouvimos no noticiário que um homem idoso havia sido abordado por um caroneiro sem camisa na estrada, apenas esfaqueando várias vezes, espancando quase até a morte. Os homens fugiram ao avistarem outros veículos na estrada e, felizmente, o homem idoso sobreviveu. É estranho que esses homens nem sequer tivessem tentado roubar ou levar algo. Parecia que estavam procurando pessoas para machucar. Já se passaram 14 ou 15 anos desde que isso aconteceu, e até hoje fico imaginando o que teria acontecido se meu avô tivesse concordado em dar carona para este homem. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.